Meus amigos, mais um domingão de NFL chegando ao fim. Já falamos do jogo de quinta-feira, na semana passada, o vídeo tá no ar, acompanha lá. E se o Patriots e Bears de hoje, segunda-feira, for bem bacana, amanhã tem vídeo também. Se for como estão sendo aí grande parte dos prime times, que não são tão legais assim, aí a gente deixa quieto e fala sobre outros assuntos, porque tem muita coisa interessante pra falar. Eu quero fazer vídeo essa semana sobre Aaron Rodgers, Tom Brady e por que os veteranos estão mandando tão mal na NFL, pelo menos esses dois e alguns outros também. Hoje vamos falar sobre o domingão de semana 7 da NFL, vários jogos interessantes, várias surpresas, recordes batidos e muito mais depois da vinheta. Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vários jogos às 2 da tarde, vários jogos às 5 da tarde e o Sunday Night Football com o retorno de Tua Tagovailoa. Já vamos falar sobre tudo isso. Lembrando que aqui embaixo, na trilha do YouTube, a gente deixa o horário, o tempo de cada jogo. Então, Golim, eu não tô nem aí pro Buccaneers, velho. Eu quero saber como é que foram os Cowboys. Então você vai aí embaixo, tá bom? Tá tudo certo, não tem problema não. O importante é deixar o gostei, se inscrever no canal e deixar um comentário. Muita gente fala, pô, Golim, eu gosto muito do seu canal, como é que eu ajudo? Assim, cara, já tá maravilhoso, cara. Então vambora. Vamos começar com Browns e Ravens, lembrando que aqui é um resumo, então a gente fala só sobre os principais destaques. Os Ravens ganharam dos Browns 23-20, estão agora 4 vitórias, 3 derrotas. Os Browns 2 vitórias e 5 derrotas, num jogaço de Gus Edwards nesse duelo de divisão aí, né, nessa rivalidade de divisão. E os Ravens abriram 10 pontos de vantagem e conseguiram segurar a liderança, mesmo os Browns chegando um pouquinho depois para fazer 23-20. Uma temporada que pareceu promissora para os Browns e que agora já tá bem complicada com esse 2-5. Claro que Jacoby Brissett não é o quarterback titular, o suspenso Deshaun Watson por aquelas acusações de assédio sexual deve voltar lá na semana 11. Bucks e Panthers, Tom Brady. Cara, eu realmente, eu não sei, tá? É um chute meu, mas eu realmente acho que o Tom Brady não tá num momento muito legal da vida, assim, porque a gente sabe dos problemas que ele tá tendo com o seu casamento, e isso deve ser bem desgastante. O cara aposentou, desaposentou e tá perdendo pra Trubisky e agora pros Panthers. Os Panthers, a gente fez 2 jogos ao vivo dele lá na Rede TV, é um dos piores times da NFL, mas de muito longe. O Baker Mayfield machucado, o PJ Walker titular, e os Panthers ganharam 21-3, estão agora com 2 vitórias. Foi a segunda vitória dos caras na temporada, 5 derrotas, e os Bucks oficialmente negativos com 3 vitórias e 4 derrotas. Os Bucks não conseguem nada ofensivamente. São ruins em terceira descida, são ruins correndo com a bola. A defesa dos Panthers é sólida e eu quero deixar o mérito aqui pra ela. O PJ Walker jogou melhor na semana passada, o suficiente pra vencer. Mas, cara, um time apático dos Buccaneers. Aí você fala, pô, mas perdeu muita gente. Até perdeu alguns caras, problemas na linha ofensiva de lesão. Mas Tom Brady tá ali, Mike Evans, Chris Godwin estão ali. Shaquille Barrett, Devin White, Vita Vea, todos esses caras de defesa estão ali. E as coisas não funcionam, então é realmente uma decepção muito grande. Vitória gigantesca dos Panthers nesse duelo de divisão. Os Panthers, se ganharem na semana que vem e os outros times perderem, eles ficam na liderança da divisão, o que é pra mim, sabe? Falcons e Bengals. Os Falcons vieram de uma vitória bem importante na semana passada e eles são um time interessante, até uma surpresa agradável na temporada, mas os Bengals agora, pra mim, fizeram o melhor jogo da temporada. Mostraram por que são os Bengals que foram pro Super Bowl na temporada passada. 35-17, estão agora 4-3, os Falcons 3-4. O Burrow teve 228 jardas e 2 touchdowns. Pô, legal, Golim, boas estatísticas. E em um quarto e mais uma jogada. Porque o Burrow, na verdade, terminou com mais de 500 jardas totais e 4 touchdowns totais. Ele fez isso pela segunda vez na carreira. Sabe quem mais já fez isso 2 vezes na carreira? Ninguém! Joe Burrow é um cara especial, e isso é importante da gente dizer. Chase, Boyd, Mixon com um touchdown cada só no primeiro quarto e mais uma jogada, e os Falcons não superaram, velho. Não se curaram, não conseguiram ser melhores, porque os Bengals realmente jogaram muito bem, e isso é muito interessante de se ver. Os Cowboys ganharam dos Lions 24-6 no retorno de Dak Prescott, o DeAndre Swift ainda fora, e esse Lions que parecia ser interessante, uma vitória, 5 derrotas, os Cowboys 5-2. Pera aí um segundinho.
Não, é isso mesmo, 1-5, né? Porque os Lions descansaram na semana passada. E o que acontece? Primeiro tempo, defesa dos Lions voando. Os dois ataques sofreram bastante, mas aí a defesa dos Cowboys tá ainda melhor, né? Não deixou os Lions fazerem nada. E no final, ali no quarto período, os Cowboys conseguiram matar o jogo. Ezekiel Elliott com 2 touchdowns, realmente aparecendo mais nas últimas semanas, isso é bem interessante. Vitória importante para os Cowboys numa divisão tão complicada. Falando em divisão dos Cowboys, os Giants ganharam mais uma. Eu não vejo a hora de fazer o vídeo de palpites que eu fiz na rodada antes da temporada começar e reagir a esses palpites dessa temporada quando a temporada acabar. Porque esse Giants vai calar minha boca de um jeito. 23-17 contra os Jaguars. Os Giants estão 6 vitórias, 1 derrota. Jaguars 2-5. E o que é muito importante? Existe uma questão emocional na NFL muito forte. Os Giants, ninguém dava nada por eles há muito tempo. O que o Brian Daboll fez de mudar a cultura, os Giants agora entram em campo como um time grande, um time difícil. E isso é muito importante, porque o elenco não é tão bom assim. Mas eles chegam lá e entregam. Daniel Jones passando de 100 jardas corridas, Saquon Barkley também. O Trevor Lawrence errando bastante. E o Trevor Lawrence me preocupa, porque é um prospecto tão bom quanto o Andrew Luck. E cara, até quando a gente vai dar esse benefício da dúvida pro Trevor Lawrence? O time tá mais ali, tá mais inteiro, e o cara ainda tá cometendo erros e tudo mais. Um baita de um desfalque, o Evan Neal se machucou nesse jogo, jogador de linha ofensiva dos Giants, isso pode ser bem pesado. E o Travis Etienne, destaque positivo dos Jaguars, fazendo touchdown, depois sofrendo um fumble, mas jogando bem, e é um cara importante aí que veio lá da faculdade junto com o Trevor Lawrence, inclusive. Colts e Titans, um duelo aí que basicamente define essa divisão, porque Texans e Jaguars realmente não estão dando muito trabalho. Titans ganharam 19-10, estão 4-2, os Colts 3-3-1. Os Colts estavam numa onda melhor, a defesa continua ali, mas o Matt Ryan tem que carregar o piano, e ele não tá sendo esse cara, basicamente. Derrick Henry de volta. E aí, cara, entregaram muito pra ele. 30 corridas, ele teve mais de 100 jardas. O Jonathan Taylor e o Nyheim Hines voltaram pelos Colts. Então você pensa, pô, Golem, então não é só o Matt Ryan. Mas não foi nada, assim. Nada, de verdade, nada. Então o Jonathan Taylor, da temporada passada pra essa, diminuindo bastante. O Tannehill saiu machucado, lesão no joelho. E, cara, esse time dos Titans é 4-2. Não é um time pra gente ignorar de jeito nenhum. O que parece, tipo assim, é uma coisa que eu falo desde o ano passado, o Tannehill limita esse time, é um cara, ele é um cara forte, ele é um cara que aguenta a porrada, isso é muito legal, mas pra mim ele ainda segura muito esse ataque que poderia ir muito longe. Malik Willis é a solução? Calma, eu ainda acho que ele também é muito cru, mas quem sabe, né? Último jogo dessa faixa horária, mais uma decepção gigante, a derrota dos Packers por 23-21 contra os Commanders. Contra os Commanders! Ah, Golem, Carson Wentz fez aquele jogo. Não! Taylor Heinicke! e é muito triste, de verdade. Primeiro, parecia que ia ser um jogo tranquilo dos Packers. O Devontae Campbell teve uma pick six, interceptação retornada para touchdown, defesa dos Packers segurando o piano. Só que, cara, o ataque dos Packers não faz nada. E a gente tem que falar do Aaron Rodgers também. Não é porque ele foi MVP 2 anos atrás, nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas, que a gente pode ignorar o quanto ele tem feito jogos ruins. E isso é fato. É fato, é só ver o vídeo, é só ver o tape, é só ver o jogo. Então, o Wentz machucou, então Heinicke foi titular. Aaron Jones correndo pouco, eu acho que ele poderia ter sido mais acionado. E os Commanders deram a vida e jogaram tudo que eles tinham e ganharam. Nesse momento, os dois times têm 3 vitórias e 4 derrotas. 5 horas da tarde tivemos 4 jogos, um deles Jets e Broncos, exibimos ao vivo lá na Rede TV. Pera aí, Golim, tem NFL na TV aberta? Tem, meu brother, todo domingo, ao vivo na Rede TV. O jogo do próximo domingo é Dolphins e Lions, 2 horas da tarde, domingo de eleição, por isso a gente vai mais cedo. Os Jets ganharam dos Broncos 16-9 num jogo em que os dois times têm muitos problemas ofensivos, mas os Broncos ainda pior. E cara, se já tá ruim com o Russell Wilson, imagina sem ele. Brett Rypien foi pro jogo e, apesar de cuidar bem da bola, errou quando mais precisava. E os Jets conseguiram fazer os pontos quando mais precisava. 16-9. Então, a gente não pode ignorar um Jets 5-2, não. Esse é um time com a defesa forte e com playmakers no ataque. Ficar de olho no Elijah Moore, que falou que estava sendo pouco acionado, e aí o Robert Saleh falou, então beleza, então você não joga essa partida. E também ficar de olho no Breece Hall, que é um dos melhores calouros da temporada, mas que tem uma suspeita de ligamento cruzado anterior rompido, e isso tiraria ele da temporada. Vamos ficar de olho nisso daí. Os Jets 5-2, os Broncos 2-5, que tristeza dos Broncos, cara. Que tristeza esse Broncos.
Texans e Raiders, falando de outro time dessa divisão, os Raiders ganhando e ganhando bem. É claro que o Texans é um time limitado e é um time com muitos problemas, mas os Raiders estavam com problemas de manter placar, de conseguir fechar jogos, e eles fizeram isso nessa partida. 38-20, os Raiders agora 2-4, apenas a segunda vitória dos Raiders, e todas elas por apenas uma posse as derrotas, né? Os Texans 1-4-1 nesse momento, um dos piores times da NFL, e era de se esperar, realmente o elenco é muito fraco, Então, Josh Jacobs voou nesse jogo, 143 jardas, 3 touchdowns, e como eu falei, os Raiders são um time melhor, os Texans não conseguem segurar. Seahawks e Chargers, o que é esse Seahawks, cara? O que é esse Giants? O que é esse Jets? Esses times estão voando, meus amigos. Os Seahawks ganharam dos Chargers 37-23 e os Chargers estavam 4-2, agora 4-3. Esse Chargers ainda é um time interessante. É uma decepção pra mim na temporada? É, mas ainda é um time interessante. E os Seahawks também 4-3 positivos, cara. Ou seja, olha essa narrativa. Pete Carroll fica lá. Geno Smith ganha o duelo com o Drew Lock pro quarterback. Russell Wilson vai pro Broncos. Broncos 2-5, Seahawks 4-3. Minha mente explode. Kenneth Walker, melhor running back da rodada. E eu falei de bons running backs aqui, né? 2 touchdowns, um deles de 74 jardas e foi muito bem. Ele e o Josh Jacobs, é claro, jogaram muito bem. Geno Smith teve interceptação, mas foi muito preciso. Alguns dos melhores passes que a gente tá vendo na temporada são do Geno Smith. Não tenho o que falar, é simples assim. E o Herbert e o Chargers decepcionantes, cara. O Herbert tá lá, mas também errando. Os Chargers estão lá, mas também falhando. Corridas não funcionando. E aí, o último jogo dessa rodada, dessa faixa horária aí, que foi o mais esperado, Chiefs e 49ers. Como é que é o Mahomes enfrentando a melhor defesa da NFL? Já conto como é que foi. 44-23 para os Chiefs, que estão 5 vitórias e 2 derrotas. Para mim, Chiefs e Bills são melhores times da NFL. É difícil dizer o contrário. Os 49ers agora negativos, 3 vitórias e 4 derrotas. E fizeram um jogo ruim, viu? Fizeram um jogo ruim. Christian McCaffrey estreando. Como é que foi? 38 jardas correndo com a bola em apenas 2 recepções. Bem ruim, bem ruim. Já teve até meme falando que ele quer voltar pros Panthers. Sacanagem, né, cara? Sacanagem. Esse é um bom time dos 49ers, mas, cara, os Chiefs são difíceis. O jogo começou competitivo, mas aí, retomando a pergunta, né? Como é que o Mahomes foi contra a melhor defesa da NFL? 3 touchdowns, 423 jardas, uma interceptação, Talanoa Hufanga, um baita jogador da defesa dos 49ers, Juju Smith-Schuster, McCall Hardman, Marquez Valdes-Scantling jogando demais. Quem sente falta do Tyreek Hill? Ninguém. A gente sabe que essa temporada dos Chiefs, nesse sentido de como jogar com e sem Tyreek Hill, foi uma montanha-russa. Mas ainda bem que nesse momento os Chiefs estão no topo. É isso que a torcida quer. Uma vitória muito interessante. Os 49ers, decepcionantes, ainda acham uma boa defesa. Mas, cara, o Jimmy Garoppolo não vai levar esse time e ganhar como o Mahomes fez. Não vai fazer, cara. Não tem o que fazer. Sunday Night Football, um jogo que eu tava muito curioso pra ver esses Steelers enfrentando os Dolphins de Tua Tagovailoa de volta. Em alguns momentos fiquei animado, porque o Dolphins realmente voltou. Tyreek Hill, Jalen Waddle jogando bem, mas também fiquei decepcionado com essa equipe dos Dolphins que ganhou por apenas 16-10. Estão agora 4-3, os Steelers 2-5. Cara, é muito simples. O Tua Tagovailoa teve 4 interceptações na partida, que só não aconteceram por causa de drop. Mas claramente, a bola não tem nenhuma, não é possível que eu não tenha nenhuma bola, tá longe. A bola simplesmente escapou 4 vezes. Então, os Dolphins tentaram bastante perder esse jogo. Mas aí também o ataque dos Steelers, o Pickett é limitado. Eu gosto dele, mas é limitado. E os Dolphins, cara, apareceu quando precisava. Precisou marcar, eles iam lá e apareciam. Me preocupa um pouco algumas decisões do Mike McDaniel, um pouco que eu discordo um pouco, mas em geral ganharam e é isso que importa. E o jogo até ficou emocionante no fim, mas os Dolphins seguraram pela boa defesa também. É simples, né? Você não manda a bola no Xavier Howard, você manda no Noah Igbinoghene, mas aí ele fez a interceptação que ganhou o jogo no final. Então, excelente, você precisa de playmakers e tá tudo certo. Meus amigos, é isso. Deixa o gostei, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês.